O comentário em redes que fez BBC suspender apresentador. Um projeto de lei migratória do Reino Unido tem gerado não apenas debates políticos, como levou à suspensão do apresentador mais bem pago da BBC, o ex-jogador de futebol e comentarista Gary Lineker, há 24 anos, da emissora e principal rosto do programa Match of Jedi. Lineker declarou no Twitter que o projeto era horrível e comparou o vocabulário usado pelo governo na questão dos refugiados com o que via na Alemanha na década em que Adolf Hitler chegou ao poder. O projeto de lei foi apresentado nos últimos dias pela ministra do Interior, Suella Braverman, como forma de combater o aumento do total de pessoas que tentam entrar no Reino Unido em barcos a partir da França pelo Canal da Mancha. Segundo dados oficiais, mais de 45 mil pessoas entraram no Reino Unido irregularmente em botes e barcos do ano passado contra 300 em 2018. Em resposta, Braverman e o governo do premier conservador Rishi Sunak têm defendido o projeto de lei que prevê que pessoas detidas em rotas irregulares sejam imediatamente devolvidas a seus países, ou a terceiros países como a França e impedir de pisar em solo britânico. O argumento do governo britânico é que a França não é um país que apresenta riscos a potenciais refugiados e que, portanto, não haveria motivo para que essas pessoas tentassem atravessar o canal em uma travessia arriscada. A maioria, segundo o governo britânico, seria formados por imigrantes econômicos e não refugiados. Uma iniciativa do governo conservador que causou forte polêmica previu o envio desses imigrantes a Ruanda, na África, para que eles fizessem lá ou em terceiros países a partir de lá seus pedidos de status de refugiado. Mas assim como no caso de Ruanda, críticos têm questionado a moralidade do plano recém-anunciado pelo governo e colocado em xeque se ele cumpre com as normas das convenções europeias e da ONU em proteção de direitos humanos e refugiados. O Twitter de Lineker. Uma dessas críticas veio de Gary Lineker ao retweetar o vídeo de Suella Braverman em que ele dizia: "Precisamos impedir os barcos", o apresentador começou: "Isso é além de horrível. Não é um enorme fluxo. Recebemos bem menos refugiados do que outros grandes países europeus. Isso é apenas uma política imensamente cruel, direcionada às pessoas mais vulneráveis com um linguajar que não difere ao usado pela Alemanha nos anos 1930. E eu estou sendo inadequado?", prosseguiu Lineker ao responder um comentário no Twitter. A comparação com a Alemanha dos anos de 1930, quando o país estava sob o regime nazista, Hitler chegou ao poder em 1933, gerou reações e debates sobre a fala de Lineker, principalmente em dois aspectos. Por um lado, comparar a situação com o regime nazista e o Holocausto tende a gerar críticas, por certa forma diminuir os horrores do nazismo, quando 6 milhões de pessoas, principalmente judeus, foram executados pelo regime de Adolf Hitler. Por outro, o comentário pôs em xeque a forma como a BBC lida com a expressão pública em temas controversos feitas pelo seu apresentador mais bem pago. Suella Braverman afirmou que o comentário do apresentador da BBC diminuiu a trajetória indescritível promovida pelo governo alemão da época. A suspensão da BBC. Por conta do comentário, Lineker foi suspenso da BBC, que afirmou por meio de uma comunidade que o apresentador desrespeitou as regras de uso de redes sociais da emissora ao tuitar sobre a lei de imigração, por se tratar a imparcialidade como um de seus pilares mais importantes. A BBC, uma emissora pública, tem regras rígidas
a respeito do uso de redes sociais. Principalmente jornalistas não devem emitir opiniões que comprometam os valores da empresa e a confiança recebida pelo público que financia a emissora. A BBC tem o compromisso em buscar a devida imparcialidade em todos os seus conteúdos. Esse compromisso é fundamental para nossa reputação, nossos valores e a confiança do público. O termo devida significa que a imparcialidade deve ser adequada e apropriada ao conteúdo, levando em conta a expectativa do público e qualquer sinalização que possa influenciar esta expectativa, diz o manual da emissora. No entanto, Calder Lineker, como apresentador e comentarista esportivo e não jornalista, tem nuances. Em comunicado sobre o caso, a BBC diz que nunca foi dito que Gary não pode emitir opiniões ou que não pode ter opiniões a respeito de questões que importam para ele, mas sim que ele deve manter a distância de tomar partido em questões partidárias ou controversas políticas. Essa posição se explica principalmente pela projeção de Gary Lineker, mas gerou críticas e questionamentos sobre como a medida poderia deixar a BBC do lado errado do debate sobre a liberdade de expressão. Ficou decidido que ele se afastará da apresentação do Match of the Day até que concordemos em uma posição clara em seu uso em rede social, prossegue o comunicado da BBC. A decisão foi também alvo de crítica de que a BBC estaria cedendo a pressões do governo conservador britânico. Um dos ex-diretores gerais da emissora, Greg Dyke, afirmou que a BBC minou sua própria credibilidade. Ele disse ainda que apresentadores esportivos não podem estar sujeitos às mesmas regras aplicadas à equipe do jornalismo. Em solidariedade a Lineker, outros participantes do Match of the Day e até mesmo alguns jogadores de futebol anunciaram um boicote ao programa que neste sábado, dia 11 do mês 3, irá ao ar sem apresentadores. Vários outros programas esportivos de rádio e TV da BBC precisam ser retirados do ar no último minuto desse sábado por conta de apresentadores que se abstiveram de participar em demonstração de apoiar a Lineker, que com um salário anual de 1,3 milhão de libras é o apresentador mais bem pago da emissora. Ele disse a jornalistas que não se arrepende de seu Twitter.